Há muitas culturas com um conceito de relacionamento amoroso muito diferente do que a maioria de nós tem. Mas existe um lugar no mundo onde os homens estão acostumados a ter várias esposas, como um sinal de força? Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer com mais detalhes Uganda, provavelmente um dos países mais estranhos e misteriosos da África, mas ao mesmo tempo, um dos lugares mais bonitos e exóticos do planeta. Uganda, um país africano com tradições surpreendentes, como a prática da poliginia, o que significa que há homens que têm mais de 10 esposas, ou que contém o que muitos consideram ser a ilha mais perigosa do mundo. Um lugar com curiosidades únicas, como ter uma das maiores taxas de natalidade do planeta, conter algumas das tribos mais antigas e misteriosas, ser a fonte do rio mais longo da Terra, conter enormes geleiras no continente africano ou ser um dos pontos mais quentes de caça ilegal do mundo. Um país conhecido como a Pérola da África, não apenas por ser o lar de mais de 50% dos gorilas das montanhas do mundo, mas também por conter maravilhas como o Lago Vitória, o maior lago tropical do mundo. Um lugar com inúmeras ilhas lindas, que são um dos maiores destinos turísticos da África, incluindo a Ilha Mijingo, um dos lugares mais perigosos do planeta. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que tudo nele vai surpreender você. Vamos começar. Uganda, cuja capital é Kampala, é um país fascinante e cheio de contrastes localizado na região leste do continente africano, na bacia do Nilo, já que o rio mais longo do planeta nasce aqui. É um país sem litoral de aproximadamente 211 mil quilômetros quadrados, que faz fronteira com a República Democrática do Congo a oeste, com o Quênia a leste, com o Sudão do Sul ao norte e com Ruanda e Tanzânia a sudoeste. Uganda está localizada em uma região conhecida como os Grandes Lagos da África, que abriga importantes corpos d'água como o Lago Vitória, o Lago Albert, o Lago Edward e o Lago Kyoga. Desses, o Lago Vitória se destaca como o segundo maior lago de água doce e o primeiro maior e mais importante lago tropical da Terra, fato que tem muito a ver com o fato de Uganda ser um dos países mais impressionantes em termos de biodiversidade e impacto econômico e cultural nessa região do mundo. Com uma população diversificada e culturalmente rica, Uganda abriga cerca de 47 milhões de pessoas, o que lhe confere uma densidade populacional bastante alta em comparação com outros países da África e do mundo. Para colocar isso em perspectiva, países como o Uruguai têm um tamanho semelhante, mas a população é de menos de 4 milhões de pessoas, menos de 1/10 da população de Uganda. Os idiomas oficiais de Uganda são o inglês e o swahili, mas cerca de 70 idiomas diferentes coexistem no país, refletindo uma impressionante diversidade cultural. Desses, o Luganda é o idioma mais falado pelos Baganda, o maior grupo étnico do tradicional sub-reino Buganda. Esse antigo reino não apenas deu origem ao nome Uganda, mas também é o coração cultural e histórico da nação. Buganda é um reino dentro de um país, um enigma que incorpora a riqueza e a complexidade de Uganda. Embora o país seja governado por um sistema presidencialista, Buganda mantém sua monarquia constitucional, com um rei, um território dividido em distritos e até mesmo seus próprios ministérios. Esse sub-reino, com seu próprio site separado do site oficial de Uganda, é um símbolo e um testemunho vivo das tradições misteriosas que ainda sobrevivem nesse canto exótico da África. Essa união de diferentes reinos sob a égide de Uganda englobava uma infinidade de grupos étnicos, pois durante 10 séculos, Uganda foi o cruzamento de cerca de 40 grupos étnicos ou tribais diferentes. Uganda é, sem dúvida, um dos países africanos com maior diversidade cultural, onde nenhum grupo étnico se destaca sobre os outros. Como você pode ver, esse é um dos países mais misteriosos e desconhecidos da África, um enclave de etnias que faz com que algumas das tribos mais estranhas e antigas do planeta coexistam aqui, sobre as quais você saberá mais adiante. Mas para conhecer melhor Uganda e a bondade de seu povo, é importante começar com seu passado próximo e trágico. No século XIX, muitos exploradores europeus começaram a chegar a Uganda, até que no ano de 1894, o país se tornou um protetorado britânico. Durante esse período colonial, o governo britânico implementou algumas reformas na administração e na educação.
melhorando o desenvolvimento econômico. Entretanto, a colonização também trouxe consigo muitos problemas e desigualdades, como conflitos, escravidão e deslocamento de alguns grupos étnicos locais. Finalmente, Uganda se tornou independente da Grã-Bretanha em 1992, com Milton Obote como presidente. Após a independência, Uganda adotou uma bandeira com listras horizontais pretas, amarelas e vermelhas que parecem evocar o preto da pele, o amarelo da terra e o vermelho do sangue. Curiosamente, a imagem central do grou com crista é herança britânica, pois foram eles que a usaram para identificar o território ugandense. O grou de crista também é o pássaro nacional. Durante o governo de Milton Obote, o país enfrentou considerável instabilidade política e econômica. Em 1991, um general chamado Idi Amin Dada assumiu o poder após um golpe de Estado e estabeleceu uma ditadura brutal que durou até 1919. Idi Amin foi o regime mais sanguinário da história recente da África, uma tragédia na qual cerca de 100.000 a 500.000 pessoas perderam suas vidas. No ano de 1977, esse ditador expulsou o cônsul britânico e se autoproclamou conquistador do Império Britânico, chamando a si mesmo de o último rei da Escócia. Se você se interessa por essa parte da história, no ano de 2006, o ator Forest Whitaker ganhou um Oscar por sua interpretação de Idi Amin, dada no filme O Último Rei da Escócia. Desde a queda do regime, Uganda tem caminhado para uma maior estabilidade política e econômica, embora ainda enfrente alguns desafios. Atualmente, Uganda é um país em desenvolvimento com uma economia em crescimento e uma população jovem e dinâmica. Os ugandenses são conhecidos por sua simpatia e hospitalidade, e, em geral, você não terá problemas para conversar com os habitantes locais. Às vezes, os visitantes ocidentais podem ser vistos como mais abastados, uma visão que pode ser influenciada pelo passado colonial, bem como por filmes e histórias. Entre essas histórias e filmes, um dos que melhor refletem a realidade desse país exótico pode ser o famoso Gorillas in the Mist. Se você tiver a sorte de assistir a esse filme, poderá apreciar paisagens que não parecem reais, mas que existem e estão concentradas no território de países africanos como Ruanda, República Democrática do Congo e Uganda. De todos eles, Uganda foi o país que Winston Churchill, um dos líderes mais famosos da história britânica, definiu como a pérola da África. Um dos lugares mais extraordinários para você ver a flora e a fauna de Uganda é o Parque Nacional da Floresta Impenetrável de Bwindi, localizado no extremo oeste do país, a cerca de 8 horas de carro da capital, Kampala. Esse é o melhor lugar para você ficar cara a cara com os icônicos gorilas na névoa. A névoa que envolve essa floresta lhe dá um ar místico, quase irreal, e juntamente com a presença majestosa desses gorilas ameaçados de extinção, cria uma atmosfera de admiração e reverência que faz de Bwindi um santuário vivo único no mundo. Além desse lugar, todo o país é reconhecido mundialmente como o santuário na Terra para esse maravilhoso animal, pois estima-se que aproximadamente metade da população total de todos os gorilas das montanhas do mundo seja encontrada em Uganda. Felizmente, embora os gorilas das montanhas estejam criticamente ameaçados de extinção, a tendência nos últimos anos é positiva. No ano de 2010, estimava-se que restavam apenas 480 espécimes em toda a África, enquanto no ano seguinte, o censo da população mais que dobrou, chegando a 1.060 espécimes. De todos os países africanos, Uganda é o lugar onde é mais fácil observá-los. É por isso que um dos principais objetivos desse país e de guardas florestais como os da Floresta Impenetrável de Bwindi é proteger os gorilas de uma das principais causas de sua extinção, a preocupante e crescente caça ilegal. Esse é o principal motivo pelo qual essa espécie esteve tão perto da extinção, e tem muito a ver com o mercado negro resultante da estupidez de alguns seres humanos. Embora alguns gorilas tenham sido mortos por armadilhas colocadas para outros animais, a maioria foi e continua sendo caçada para uso na medicina tradicional ou por suas cabeças, mãos e pés, que foram vendidos para as mentes e corações de pessoas obscuras ou inconscientes, conhecidas como colecionadores. Além disso,
Muitos gorilas jovens foram capturados e vendidos para zoológicos, bem como para pesquisadores ou pessoas ricas que os queriam como animais de estimação, quase sempre resultando na perda de um ou mais gorilas adultos, pois os membros do grupo geralmente lutavam até a morte para proteger os jovens. Esse negócio tem muito a ver com o fato de que, no passado, os filhotes foram vendidos por mais de $40 mil. Essa realidade, aliada à desigualdade, aos baixos salários e à grande pobreza de grande parte da população de Uganda, torna essa caça ilegal muito difícil de ser erradicada. Atualmente, a caça ilegal em Uganda é menos comum, embora ainda seja um perigo real para as espécies. Além das majestosas montanhas, florestas, selvas e dos belos gorilas das montanhas, certamente o lugar mais precioso e estimado desse país é o Lago Vitória. Esse lago é, sem dúvida, uma das joias da coroa de Uganda. Essa impressionante massa de água, que também faz fronteira com a Tanzânia e o Quênia, é o segundo maior lago de água doce do mundo e o maior lago tropical do planeta. Conhecido em Swahili como Victoria Nyanza, esse vasto lago também é a fonte do lendário Nilo Branco, um dos dois principais riachos que formam o rio Nilo, o mais longo rio da África e um dos mais longos do mundo. O Nilo Branco começa sua jornada a partir desse lago, fluindo para o norte através de Uganda, Sudão do Sul e Sudão, onde se junta ao Nilo Azul na capital sudanesa, Khartoum. A partir dessa confluência, o rio é conhecido simplesmente como Nilo e continua sua jornada em direção ao Egito, desaguando no mar Mediterrâneo. A majestade e a grandiosidade do Lago Vitória são tamanhas que ele é notável não apenas por seu tamanho, mas também por sua beleza e diversidade, e até mesmo por seu mistério, como você está prestes a ver. O lago abriga milhares de ilhas, muitas das quais são destinos turísticos populares, com paisagens exóticas, biodiversidade incrível e oportunidades de explorar a cultura local. Entre as ilhas mais conhecidas está a Ilha Sese, um conjunto de ilhas que atrai visitantes com suas praias de areia branca, vegetação exuberante e atmosfera descontraída. Além dessas ilhas paradisíacas, o Lago Vitória também é conhecido pelas espetaculares Cataratas de Owen, localizadas na extremidade norte do lago, onde o Nilo Branco inicia sua jornada para o norte. Essas cataratas não são apenas um lugar de grande beleza natural, mas também um local histórico, pois foram visitadas pelos primeiros exploradores europeus em sua busca pela nascente do Nilo. Mas se há uma ilha mundialmente famosa no Lago Vitória, ela é, sem dúvida, a Ilha Mijingo, uma pequena ilha rochosa que, apesar de medir apenas 2.000 metros quadrados, cerca de metade do tamanho de um campo de futebol, é surpreendentemente disputada e densamente superpovoada, sendo considerada por muitas pessoas como a ilha mais perigosa do mundo. Situada na parte leste do Lago Vitória, a Ilha Mijingo chamou a atenção do mundo por causa de sua população excepcionalmente densa, onde as pessoas vivem literalmente umas sobre as outras, e seu ambiente repleto de tráfico ilegal, contrabando e tensões territoriais entre Uganda e Quênia. Tudo isso faz da Ilha Mijingo um lugar único, misterioso e sombrio dentro desse lago majestoso. Essa ilhota, localizada no meio do Lago Vitória, foi durante anos objeto de disputas diplomáticas e de fronteira entre Uganda e Quênia. A disputa por sua soberania foi tão intensa que ambos os países enviaram destacamentos policiais e militares para essa pequena ilhota. No entanto, em 2009, o presidente de Uganda reconheceu oficialmente que a ilha pertencia ao Quênia e ordenou a retirada de suas tropas. Apesar dessa resolução, as tensões não cessaram, pois Uganda continua a acusar os pescadores quenianos de pesca ilegal em suas águas territoriais próximas, já que a fronteira marítima fica a apenas algumas centenas de metros da ilha. A principal atividade econômica da Ilha Mijingo é a pesca da perca do Nilo, uma espécie introduzida no lago pelos britânicos na década de 1940. Esse peixe, que pode atingir até 2 metros de comprimento e pesar 200 quilos, predou outras espécies e se tornou o recurso dominante do lago. Sua abundância atraiu muitos pescadores que se estabeleceram em Mijingo e criaram uma comunidade compacta e superpovoada. Com o passar dos anos, a população cresceu, mas os limites da ilha não, de modo que Mijingo também é considerado o lugar mais superpovoado do mundo.
Atualmente, a ilha Mijingo também enfrenta sérios problemas ambientais e sociais. A falta de higiene é alarmante, com apenas 2 banheiros para toda a população, forçando os habitantes a despejar resíduos no lago, poluindo suas águas. Além disso, o recuo da linha costeira, que avançou 1 metro em apenas 4 anos, ameaça transformar o Lago Vitória em um deserto. A pesca em Mijingo também é afetada pela corrupção policial e pela pirataria, o que torna a ilha um lugar muito perigoso. Os pescadores precisam pagar subornos às autoridades locais para obter proteção, e aqueles que não o fazem ficam à mercê dos piratas, que muitas vezes operam com a cumplicidade da polícia e podem causar graves tragédias. A situação é tão perigosa que mesmo aqueles que pagam por proteção evitam pescar à noite devido ao risco de ataques de piratas e contrabandistas. Esse pequeno pedaço de terra, com o formato de uma tartaruga gigante, foi testemunha de muitas tragédias e continua sendo um lugar extremamente difícil para se viver. A corrupção, a violência e as condições deploráveis para seus moradores fizeram de Mijingo um dos lugares mais inóspitos do mundo. No entanto, continua sendo vital para centenas de famílias que dependem da pesca para seu sustento, e sua importância econômica garante que continuará a ser um lugar disputado e conturbado no coração do Lago Vitória. O lago, seus recursos, como a perca do Nilo e seu crescente turismo, fazem dele um dos pilares da economia de Uganda, embora mais de 80% da renda total venha da agricultura e da exportação de produtos como café, chá, tabaco e algodão, que continuam sendo fundamentais para a subsistência de grande parte da população. Uganda é uma nação multicultural, rica em tradições e realidades surpreendentes, graças à incrível diversidade de seu povo. Ao longo de sua história, o país tem sido um caldeirão cultural único no continente africano. Com mais de 50 grupos étnicos vivendo em harmonia, Uganda é um mosaico de culturas coexistentes, cada uma com seu próprio patrimônio, costumes e crenças. Entre as tribos mais fascinantes e enigmáticas de Uganda estão os Zik, um dos grupos étnicos mais antigos e remotos do país. Vivendo nas montanhas do nordeste de Uganda, perto da fronteira com o Quênia, a tribo Ik é conhecida por seus costumes únicos em um ambiente que é tão belo quanto inóspito. Os Ik vivem em clãs pequenos e dispersos e se dedicam principalmente à caça e à coleta. O que mais chama a atenção é sua estrutura social peculiar, baseada na individualidade extrema, onde a solidariedade de grupo é limitada, e eles tendem a viver em solidão no meio da selva, por longos períodos de tempo. Outra tribo notável é a dos Karamojong, guerreiros nômades que vivem no árido nordeste de Uganda. Essa tribo é conhecida por seus costumes de pastoreio, danças rituais impressionantes e tradições guerreiras. Os Karamojong também praticam um ritual de iniciação chamado Ekitet, que marca a transição da adolescência para a vida adulta, um evento que inclui dança, canto e desafios físicos entre os jovens, muitas vezes levados ao limite. O maior grupo étnico do país é o Baganda. Os Baganda são os habitantes do reino de Buganda, do qual o país deriva seu nome. A Kiganda é uma dança tradicional que mostra a graça e a disciplina dessa tribo, e sua sociedade está profundamente ligada à monarquia e à veneração dos ancestrais. Essas tribos, juntamente com muitas outras, fazem de Uganda um país cheio de mistérios e tradições antigas, com cada grupo étnico contribuindo com sua singularidade para o rico patrimônio cultural do país. Entre as tradições de Uganda, uma das mais polêmicas em todo o mundo é, sem dúvida, a prática da poligamia. Em Uganda, essa prática se refere especificamente a um homem que pode ter várias esposas ao mesmo tempo. Uma forma de poligamia conhecida como poliginia. Nesse país, é legal que um homem tenha várias esposas, o que permite que ele se case com várias mulheres ao mesmo tempo. Estima-se que cerca de 8% das mulheres e 7% dos homens em Uganda vivam em relacionamentos poligâmicos, um costume profundamente enraizado na cultura e nas tradições de muitas tribos ugandenses. A origem desse modo de vida em Uganda pode ser atribuída a razões econômicas, sociais e culturais. Em muitas comunidades rurais, a posse de uma família grande, composta por várias esposas e filhos, era considerada um sinal de riqueza
e status. É por isso que aqueles que podiam se dar ao luxo de ter várias esposas eram e ainda são considerados pessoas poderosas em Uganda. Mais esposas significavam mais filhos, e mais filhos significavam mais mãos para trabalhar na agricultura, que tem sido a base da economia de Uganda há séculos. Essa estrutura familiar garantiu não apenas a sobrevivência econômica da família, mas também a continuidade da linhagem e da herança cultural nessas terras remotas. Além disso, a poligamia em Uganda tem sido historicamente ligada à distribuição de poder e autoridade dentro das tribos. O homem, como chefe da família, tem uma função dominante e é visto como o principal protetor e provedor. Várias esposas, além de contribuir para o sustento da família, também ajudavam a estabelecer alianças entre diferentes famílias e clãs, reforçando a coesão social dentro da tribo. Nesse contexto, o casamento não é apenas uma união entre duas pessoas, mas um acordo entre famílias e, às vezes, até mesmo entre comunidades. Nas famílias ugandenses, a autoridade do homem é inquestionável e espera-se que todos os membros da família, especialmente esposas e filhos, demonstrem respeito e obediência. Esse respeito também se estende aos mais velhos, que têm um lugar privilegiado na sociedade e são vistos como guardiões da sabedoria e das tradições. Nesse contexto, o casamento tem um objetivo claro: a procriação. Ter filhos é considerado o principal objetivo da união conjugal, garantindo assim a continuidade do clã e a transmissão de valores e costumes. Com isso em mente, o divórcio em Uganda é extremamente raro, pois o casamento é visto como um compromisso sagrado e duradouro. As famílias, as tradições e a comunidade desempenham um papel fundamental na estabilidade das uniões conjugais, e a dissolução de um casamento é vista como um fracasso que afeta não apenas o casal, mas toda a estrutura social ao seu redor. Essa prática, embora controversa de uma perspectiva externa, continua sendo parte integrante da vida de muitas comunidades de Uganda. Os costumes e tradições ancestrais continuam a orientar as relações familiares e sociais nessas áreas, onde a poliginia é aceita como norma cultural, especialmente em vilarejos remotos. No entanto, a influência da globalização e as mudanças nas tendências sociais estão moldando a realidade do país. Nas principais cidades de Uganda, essas práticas tradicionais estão caindo em desuso e os casamentos convencionais estão se tornando mais comuns, refletindo uma mudança que tem muito a ver com as influências ocidentais. Essa mudança também foi influenciada pela religião predominante de Uganda. O cristianismo, que é a religião majoritária no país, teve um impacto significativo sobre a percepção e a prática do casamento. A maioria da população de Uganda se identifica como cristã, e muitas denominações cristãs promovem o casamento monogâmico como um ideal. Essa influência religiosa está contribuindo para a transformação das estruturas familiares tradicionais, especialmente nas áreas urbanas. Pensando em tudo isso que você conheceu e sobre a origem e a realidade da poliginia em Uganda, gostaríamos de lhe perguntar: o que você acha dessas tradições em Uganda? Você não se importaria se, dependendo da realidade do vilarejo, os homens ainda pudessem ter várias esposas, ou acha melhor que essa tradição mude? O que mais o surpreendeu nesse país incrível? Pause o vídeo agora e deixe seu comentário. Fazer isso é a melhor maneira de você apoiar o canal e fazer parte do mundo sem censura. Adoramos ler e ajudar outras pessoas com seus comentários. E não se esqueça de nos deixar um belo like se você estiver gostando deste vídeo. Obrigado. Certamente, essas tradições ancestrais têm muito a ver com o fato de Uganda ser um dos países com as maiores taxas de natalidade do mundo, com um número médio de filhos por mulher estimado em quase 7 filhos em média. Um dos mais altos do planeta, o que tem muito a ver com a realidade desse canto mágico do planeta. Além de toda a beleza que você já conhece, é importante conhecer 2 dos mais surpreendentes e belos cantos de Uganda e do continente africano. Um desses lugares são as Montanhas da Lua, também conhecidas como Montanhas Rwenzori, que representam uma das paisagens mais impressionantes do país. Apesar de sua localização próxima à linha do Equador, essas montanhas apresentam picos cobertos de neve durante todo o ano devido à sua altitude extrema, que ultrapassa 5.000 metros acima do nível do mar. Essa singularidade climática cria um microclima único,
favorecendo uma biodiversidade extraordinária. As montanhas da Lua abrigam flora e fauna que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo, incluindo florestas tropicais de alta altitude e até mesmo geleiras. Uma realidade geológica que você nunca imaginaria que poderia ser encontrada na África, muito menos em qualquer lugar próximo a essa parte equatorial do mundo. Essa cadeia de montanhas se estende até a fronteira com a República Democrática do Congo, e uma parte dela é protegida pelo Parque Nacional Rwenzori, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco no ano de 1994. Além das Montanhas da Lua, outro local incrível são os penhascos de Sipi, localizados na região de Kapchorwa. Essas enormes cachoeiras são notáveis por sua espetacular beleza natural. Esse lugar é famoso por suas cachoeiras que caem em cascata de penhascos rochosos com centenas de metros de altura, criando uma paisagem pitoresca e de tirar o fôlego que parece ser de outro planeta. Os penhascos de Sipi não só oferecem vistas panorâmicas das águas cristalinas que caem em cascata, mas também são um paraíso para caminhantes, observadores de pássaros e da vida selvagem. Mas para visitar Uganda adequadamente, é essencial não apenas admirar sua beleza e riqueza cultural, mas também respeitar as regras e precauções locais para garantir uma experiência fantástica e segura. É por isso que nós do Mundo Sem Censura pensamos em dar a você algumas recomendações importantes para ter em mente. Se você pretende ver os gorilas das montanhas em seu habitat natural, evite usar flash em suas fotografias. Esse tipo de iluminação pode assustar os gorilas e provocar uma reação violenta. Também é importante que você mantenha uma distância segura de pelo menos 7 metros desses majestosos animais para garantir sua tranquilidade e evitar a transmissão de doenças humanas. É importante não tocá-los, não falar alto, não comer ou beber perto deles e evitar contato visual direto com eles, pois isso pode fazer com que eles considerem você uma ameaça. Em áreas rurais ou vilarejos, respeite a privacidade dos moradores e as tradições tribais. Além disso, não tire fotos sem o consentimento deles, especialmente do pessoal de segurança ou das instalações. Quando estiver perto de lagos ou rios, evite nadar ou se refrescar neles. Em Uganda, hipopótamos e crocodilos do Nilo podem estar presentes mesmo fora dos parques de vida selvagem. Além disso, o risco de contrair esquistossomose, uma doença parasitária, é considerável. Além de tudo isso, é aconselhável que você não saia à noite sem companhia local e mantenha a discrição com relação a seus pertences e dinheiro, especialmente em lugares como a Ilha Mijingo. Evite também tirar selfies com pessoas que você não conhece e que possam estar em situações ruins, pois isso pode ser visto como insensível ou explorador. Espero que você tenha gostado de Uganda, um dos países mais surpreendentes e bonitos do planeta. Um lugar que combina a magia de paisagens fantásticas com curiosidades e mistérios que deixariam mais de uma pessoa sem palavras. Não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura para que você não perca nenhum dos vídeos fantásticos que fazemos toda semana. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a explorar esse país incrível e descobrir seu charme. E aconselhamos que você não perca o vídeo seguinte a este para continuar a desfrutar das maravilhas, mistérios e curiosidades que tornam único este belo planeta chamado Terra. Clique nele, você vai gostar.